Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao canal. A semente de hoje que eu quero falar para vocês é em meio ao deserto imenso e assustador. Por que eu escolhi esse tema? Lá na palavra tem específico, na minha versão, essa descrição do deserto no qual os israelitas tiveram de passar durante a sua trajetória em direção à Terra Prometida. E eu achei essa palavra, essa descrição muito forte e mexeu muito com o meu coração e eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor falou comigo. Todos nós já sabemos da história do povo de Israel, desde a sua saída do Egito até a chegada da Terra Prometida e o quanto de milagres que eles experimentaram. E eu sei que vocês sabem também que o Senhor tinha uma aliança com aquele povo, porque o Senhor tinha prometido a Abraão que a sua descendência seria abençoada e que eles seriam donos de uma terra que emanava leite e mel, uma terra grande, uma terra muito próspera e produtiva. Nós sabemos também de todas essas promessas que o Senhor fez. Mas existia uma responsabilidade daquele povo, de manter fidelidade ao Senhor, de confiar no Senhor de todo o seu coração e de obedecer aos seus mandamentos. E a gente vê ao longo de toda essa trajetória o quanto que aquele povo foi teimoso. Porque diante das circunstâncias que eles estavam passando, eles rapidamente se esqueceram de todos os milagres que o Senhor havia feito, de todas as promessas que o Senhor havia prometido, de todos os milagres que o Senhor havia realizado, porque eles estavam enfrentando circunstâncias difíceis. Vocês se lembram que quando eles saíram, o Senhor os alimentava todos os dias. Uma coluna de fogo acompanhava eles de noite e uma nuvem acompanhava eles de dia. E além de prover sombra por conta do calor e fogo em meio ao frio, o Senhor ainda dava a eles direção, porque aonde aquela coluna iria, eles iriam seguir também. E quando a coluna parava, eles paravam. Então eles estavam vivendo sob a provisão do Senhor. Eles estavam andando sob uma provisão, sob uma proteção e sob uma direção do Senhor. Então eles estavam seguros, porque o Senhor era com eles. Mas vocês se lembram daquele episódio que eles estavam comendo maná, que o Senhor dava uma porção diária de maná? Então eles não tinham que estocar alimento, porque o Senhor dava tudo o que eles precisavam todos os dias. Mas rapidamente o povo começou a se queixar, porque eles já estavam enjoados de comer maná. Então eles reclamaram ao Senhor e começaram a murmurar muito, dizendo que era melhor eles voltarem para o Egito, porque lá pelo menos eles tinham carne, eles tinham figo, eles tinham alimentos. Então você percebe que no momento de circunstância, quando o negócio apertou, eles estavam ainda com a mentalidade, caramba, será que valeu mesmo a pena obedecer ao Senhor? Se eu tivesse ainda naquele lugar, eu não estaria passando por isso, eu não estaria comendo só maná. Eu era escravo no Egito, mas pelo menos eu tinha uma comida boa. Você percebe que mentalidade ainda de escravo, eles tendo visto o Senhor libertar eles de uma forma tremenda. E outro episódio também que foi muito forte, foi a gota d'água para o que iria acontecer depois, foi quando os 10 espias foram olhar a terra, ver a terra que eles iriam conquistar. Mas eu quero que vocês se lembrem que quando o Senhor ordenou que eles fossem espiar a terra, ele já havia prometido de que eles iriam conseguir vencer aqueles inimigos. Então eles estavam olhando aquela terra para perceber mesmo o plano de guerra, enfim. Mas eles já sabiam que iriam vencer porque o Senhor já havia dito que iria com eles. Então os 10 espias foram lá e quando eles foram lá, 8 deles viram aquele cenário, viram aqueles gigantes, viram aqueles povos e eles se amedrontaram. Tanto que eles voltaram e contaminaram todo o povo. Porque eles disseram, não, realmente é uma terra que emana leite e mel. A gente teve que, mais de 10 homens tiveram que carregar um cacho de uva só. Porque é muito grande, realmente é muito farta. Mas aquelas pessoas, elas são muito fortes. Eles são gigantes. Diante deles, nós somos como gafanhotos. Caramba. Quantas vezes a gente não faz isso? Diante de circunstâncias, diante de situações que a gente vive, a gente para de olhar para quem nos chamou, a gente para de olhar para quem é que está do nosso lado e a gente começa a limitar a nossa visão somente àquilo que está diante de nós. Então, essa doença não tem cura. Eu não vou conseguir passar desse concurso, dessa faculdade, essa prova difícil. Eu não vou conseguir ter o emprego dos meus sonhos. Eu já fui frustrada demais em relacionamento. Eu não vou ter uma família feliz. Eu perdi meu filho. Eu não sei se eu vou conseguir engravidar de novo. Você começa a colocar os seus olhos naquilo que está diante de você e você se esquece de quem ele chamou e de quem ele prometeu. Quantos de nós não já recebemos tantas palavras e promessas do Senhor? Quantos de nós nos desanimamos quando vemos uma situação
difícil se levantar contra nós. Eu falo isso porque eu vivi isso, de crer nas promessas do Senhor, mas quando uma situação adversa chegar, eu prontamente colocar a promessa do Senhor à prova. Mas o Senhor não tinha me prometido isso, por que que isso está acontecendo comigo? E isso contaminou todo o povo de Israel. Mas existiram duas pessoas, Josué e Caleb, que disseram, não, eles realmente são grandes, mas nós iremos destruí-los, porque o Senhor está conosco e Ele nos garantiu a vitória. Então, lembra que no último vídeo eu falei que não é você amar a Deus na sua própria força? Não é sobre você, não é sobre o que você pode fazer, não é sobre o quão bom você é, o quão poderoso e forte você é, mas é sobre quem está do seu lado, quem lhe chamou. Quem foi que lhe chamou? Foi o Senhor. Então, se Ele lhe chamou, é certo que você vai conseguir, porque é Ele quem lhe capacita. Os israelitas não estavam com essa visão e começaram a murmurar. E isso enfureceu o coração do Senhor. Tanto que Ele disse que eles não iriam pisar na terra prometida. Nenhuma das pessoas que duvidaram entraram na terra prometida. Então você vê que quando você começa a duvidar, quando você começa a se questionar, você pode colocar a sua bênção à prova. No sentido de que algo que era para ter acontecido tão rápido, porque na Bíblia diz que esse percurso eles poderiam ter feito em 11 dias, mas por conta da desobediência, por conta da rebelião no coração deles, da dúvida, eles tiveram que andar 40 anos no deserto. Eles tiveram que adiar, eles tiveram que recomeçar tudo de novo. Então, eles já iriam avançar para a terra, mas eles tiveram que ficar rodando 40 anos no deserto. O Senhor agora ia tratar o coração deles, porque eles não estavam prontos para receber aquilo que o Senhor tinha para eles. Então, nós temos sim o risco de acabar nos perdendo nesse meio por querer fazer as coisas do nosso jeito, ou por achar que nós conseguimos na nossa própria força, ou por achar que as promessas de Deus não vão se cumprir. E o Senhor tratou o coração deles, tanto que eles passaram 40 anos para que nenhuma dessa geração pudesse ver a terra prometida. Somente Josué e Caleb puderam tocar na terra prometida, porque eles se mantiveram firmes e mantiveram sua confissão guardada e a confiança no Senhor, de que o Senhor era com ele. Então eles tiveram que passar 40 anos nesse deserto imenso e assustador, onde eles foram colocados à prova de confiar no Senhor, à prova de entender que somente Ele era Deus. Porque é muito mais fácil a gente levantar um bezerro de ouro e adorar a Ele, porque a gente consegue ver mais rápido, eu consigo sentir, do que esperar em silêncio pelo Senhor, né? É mais fácil eu murmurar do que eu tinha antes do que esperar pelo melhor do Senhor. É melhor eu desistir, é mais fácil eu desistir dessa caminhada de crer, de acreditar, de manter uma confissão, de perseverar, do que botar a cara a tapa mesmo e confiar no Senhor todos os dias, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas, mesmo quando os gigantes parecem impossíveis de serem vencidos. É muito difícil essa caminhada, não é algo leve, tanto que o deserto é descrito como imenso e assustador. Mas é melhor o deserto na presença do Senhor do que o Egito sem Ele. Sabe por quê? Porque depois que eles receberam essa sentença de que eles iriam ter que dar voltas no deserto e andar pelo deserto por mais 40 anos, eles se arrependeram e disseram, não, agora a gente vai, agora a gente consegue. Remorso, na verdade. Isso não foi um arrependimento genuíno. E aí eles disseram a Moisés que eles iriam conquistar aquela terra. E alguns foram. E Moisés disse, não vão, porque o Senhor disse que não iria com vocês. E eles foram. E o resultado não foi muito agradável, porque eles foram derrotados. Então, você vê que não tem como fugir do processo do Senhor. Mesmo que você tente com as suas forças não ir ou ir, você vai acabar se frustrando. É melhor estar num deserto, um processo difícil, doloroso, de espera, de aperfeiçoamento de caráter, do que você tentar sem Ele. Não vale a pena. Então eu não sei que deserto você pode estar enfrentando agora, que circunstância você pode estar enfrentando agora, mas o que eu tenho a te dizer é, confie em quem te chamou. Tenha confiança nas promessas do Senhor. Se o Senhor está com você, você não precisa temer nem duvidar. Você só vai conseguir se o Senhor estiver com você. Pela sua própria força você não consegue. Pela sua própria força você vai falhar sim. Pela sua própria força você vai se frustrar. Mas se você mantiver os olhos fixos no Senhor, e se você confiar e perseverar
na promessa que Ele lhe fez e não murmurar, não duvidar no seu coração, mas se manter firme, as coisas elas vão acontecer. E você vai provar dessa terra que Ele tanto lhe prometeu. Não precisa ficar amedrontado. O Senhor disse a Josué, não tenha medo e nem desanime, porque eu sou com você. Só medite na palavra e se exponha a essa palavra, porque o Senhor vai forjar o seu caráter para receber o que você tem de receber. Os israelitas tiveram que voltar para o deserto, porque o coração deles não estava preparado para aquilo que o Senhor tinha para dar para eles, que era aquela terra. Então, talvez nós estejamos nesse processo de aperfeiçoar o nosso coração, o nosso caráter, expor as nossas feridas, tratar as nossas feridas, os nossos traumas, os medos, os erros, para que nós possamos estar prontos como filhos maduros para receber essa herança e essa promessa que o Senhor tem para nós. Não desanime, eu sei que pode parecer que às vezes as coisas não estão acontecendo, e a palavra fala sobre isso, sobre essa passagem, de que um semeador, ele coloca a semente no solo e ele pode ficar se questionando porque está demorando tanto, porque ele não está vendo as coisas acontecerem. Mas lá dentro, na terra, lá embaixo, aquela semente ela está crescendo e ela está criando raízes. E logo depois ela vai crescer, ela vai ficando grandinha, ela vai dar frutos e frutos grandes e proveitosos. Então tenha paciência, confie no Senhor, não volte para o Egito, porque de lá o Senhor já lhe tirou. Amém? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha sido abençoado. E assim como o intuito desse canal, eu espero que essa semente que foi liberada para você hoje possa entrar no seu coração, encontrar um solo fértil, terminar e gerar muitos e muitos frutos. Amém? Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!